E aí, pessoal? Aqui é o Woodshop Junkies. Hoje vou otimizar minha pequena oficina organizando minhas ferramentas elétricas. Reorganizei minha painel French Clit para liberar espaço, pois hoje vou fazer suportes personalizados para minhas ferramentas elétricas portáteis. Provavelmente eu deveria ter feito isso há muito tempo, considerando o quanto pessoas como eu gastam com suas máquinas, armazená-las corretamente é fundamental. Algumas dessas máquinas vieram com maletas, mas na minha oficina faz mais sentido deixá-las na parede, armazenadas para acesso rápido e fácil. Para ser honesto, eu não planejei muito para este vídeo. Na verdade, grande parte vai ser feita no improviso. Então, o que eu vou fazer é analisar cada ferramenta individualmente e considerar a maneira mais eficaz de armazená-la ou criar um suporte para ela na parede. A vantagem extra desses projetos é que eles me dão algo para fazer com algumas das minhas sobras de madeira. Beleza, pessoal? Então a primeira ferramenta para a qual vou fazer uma unidade de armazenamento é minha plana elétrica. E não deve ser muito difícil, porque o formato da ferramenta não é tão estranho, e eu tenho essa superfície plana legal para usar como referência quando eu fizer minha unidade de armazenamento. Muitos dos suportes de ferramentas que vou fazer neste vídeo vão depender de um tipo de gancho ou mecanismo de trava que usa o peso da ferramenta para mantê-la no lugar. Usar esse tipo de mecanismo significa que o operador ou usuário simplesmente precisa superar o peso da ferramenta para colocar ou retirar a ferramenta do seu suporte. E sob condições normais de armazenamento, a ferramenta deve ficar segura. Coisas como esbarrar no suporte ou na ferramenta não devem deslocá-la. No caso da plana, isso significa que na base da unidade de armazenamento eu preciso suportar o peso da ferramenta, mas na parte de cima eu preciso fixá-la de uma forma que evite que ela caia. Além da base, do gancho superior e do mecanismo de trava inferior, também vou adicionar laterais que vão evitar desalinhamento. O truque aqui é acomodar as áreas ou partes da ferramenta que vão ficar salientes nas laterais da unidade de armazenamento. Agora, para este primeiro suporte, estou mostrando todas as pequenas técnicas que estou usando para montar ou moldar a madeira. A partir do segundo suporte, vou começar a acelerar o processo porque não preciso mostrar a mesma coisa de novo. Como disse, não fiz nenhum projeto ou planejamento prévio para esses suportes. Estou usando sobras ou madeira descartada da minha oficina e avaliando a necessidade de cada suporte. Isso mostra que não me preocupo tanto com a aparência, mas sim com a funcionalidade. Por isso, você vai me ver usando materiais ou técnicas diferentes para atingir objetivos parecidos em suportes distintos, pois estou utilizando o que tenho disponível.
Os suportes que faço hoje serão suspensos na minha parede de ripas, mas também podem ser fixados em qualquer parede, mantendo a mesma funcionalidade. Para os suportes que exigem que eu levante a ferramenta para retirá-la do suporte, estou fixando o suporte de ferramenta na painel de encaixe francês, porque obviamente quando eu levantar a ferramenta, não quero que o suporte saia do lugar. Beleza, então é isso para o meu plane manual e agora vou fazer um suporte para minha tupia de imersão, ou pelo menos para uma das minhas tupias de imersão, e tudo o que vou fazer é prender berços em uma base para que eu possa encaixar as alças nos berços. Agora, pessoal, o motivo de eu estar usando esse mecanismo de trava ou fecho por gravidade é porque, no momento em que o operador supera o peso da ferramenta e a ferramenta é retirada do seu berço, ela pode ser removida do suporte em direção ao operador ou na horizontal. Isso é uma boa notícia em termos de economia de espaço, porque os suportes de ferramentas podem ser agrupados mais próximos uns dos outros, já que não precisam de espaço ao redor do suporte para remover a ferramenta, mas sim apenas espaço na frente. Ao fazer furos passantes com broca para fixadores, faço um furo guia, perfuro metade da tábua, viro e perfuro o outro lado. Assim, o corte fica mais limpo dos dois lados. Para algumas dessas montagens você vai me ver usando pregos finos, para outras vai me ver usando parafusos. Mais uma vez, não tem muito critério nisso, estou apenas usando o que tenho disponível. Prefiro usar parafusos ao fixar uma tábua com pouca área de contato sobre uma base mais grossa. Em seguida, minhas furadeiras sem fio. Tenho algumas e já passou da hora de pendurá-las na parede, prontas para uso. Agora, vou optar pelo design tradicional, usando tubos de PVC para fazer suportes, permitindo encaixar as furadeiras facilmente ao guardá-las. Para este aqui, eu começo montando um suporte ou uma estrutura para todos os tubos de PVC, que basicamente consiste em dois painéis laterais, um fundo e uma parte superior.
Estou cortando uma abertura em cada tubo para encaixar o cabo da furadeira ao deslizar sua cabeça para dentro. Beleza, pessoal? Esse é o terceiro organizador e finalmente estou começando a sentir que estou fazendo algum progresso. Agora, ainda tenho algumas ferramentas para organizar. Então, a próxima é minha serra Tico-Tico. Eu poderia guardar essa ferramenta como a plaina, já que são parecidas, mas não quero tirar a lâmina sempre, por isso preciso deixá-la ligeiramente inclinada. Vou criar uma espécie de guia para encaixar a serra Tico-Tico em um ângulo, usando a gravidade para mantê-la no lugar. Estou usando um pedaço de MDF que sobrou com uma espessura muito parecida com a base da serra Tico-Tico, para espaçar as duas tábuas e criar a fenda. Beleza, o próximo é o meu tupia laminadora com fio. Não uso mais esse carinha com frequência desde que adotei a versão sem fio, mas ainda é uma das minhas ferramentas e precisa ser guardada. Então, para isso, vou usar um sistema muito parecido com o da serra Tico-Tico. Mais uma vez, um encaixe, mas dessa vez vai ser horizontal, assim eu posso simplesmente encaixar a ferramenta desse jeito.
Beleza, pessoal. O próximo é minha lixadeira de palma, que não é uma ferramenta muito pesada. Então, vou usar um simples gancho de trava. Tipo de mecanismo. Certo, o próximo é minha lixadeira de cinta sem fio. E para essa, vou pegar uma tábua montada horizontalmente e cortar uma fenda nela. Assim, vou poder guardar a lixadeira de cinta simplesmente encaixando ela no lugar desse jeito. Neste ponto, você deve notar que prefiro fazer recortes assim. Não gosto de muitos cortes curvos com a serra tico-tico, opto por furos e cortes retos. Quero deixar a unidade mais compacta, então não vou guardar a lixadeira de cinta com o saco coletor acoplado. Por isso, vou adicionar um suporte separado para o saco. Beleza, o próximo suporte que quero fazer é para minha esmerilhadeira pequena. Penso em um gancho ou berço para encaixar a capa de proteção assim. Agora é a vez da minha tupia laminadora sem fio. Já fiz um suporte para ela antes, mas este será um pouco diferente, embora parecido. Dessa vez, vou virar a unidade de armazenamento de cabeça para baixo, porque não preciso me preocupar com cabo. E isso vai me permitir remover essa placa aqui, o que significa que vou poder guardar a tupia de vez em quando, já com a fresa encaixada. Talvez não seja o ideal, mas como uso essa ferramenta com mais frequência, é mais provável que aconteça. E ter a bateria na parte de baixo significa que é menos provável que ela bata em algumas das outras unidades de armazenamento que tenho encostadas na parede.
Certo? Então meu último suporte de ferramentas vai ser para a minha lixadeira orbital. Agora, essa é uma ferramenta com fio, então obviamente preciso levar isso em consideração. Para essa, novamente vou usar um suporte ou berço que permita encaixar a ferramenta, sendo mantida pelo próprio peso. Com o 10º suporte, minha ferramenta elétrica portátil está guardada, organizada e presa na parede. Isso é uma grande melhoria comparado aos meus vídeos antigos, quando as ferramentas ficavam espalhadas pela oficina. Pessoal, eu poderia ter criado um sistema de suportes mais elaborado, mas neste projeto foquei em manter o custo baixo usando retalhos de madeira e deixando tudo o mais simples possível para agilizar a montagem e aproveitar o peso da ferramenta para fixá-la. Foquei também em designs que usassem o espaço entre a pessoa e o suporte para adicionar ou remover a ferramenta, ao invés do espaço ao redor do suporte. Assim, eu poderia agrupá-los e economizar espaço. Mas eu adoraria ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês acham que essas são adições úteis para uma oficina em termos de armazenamento e organização? Ou acham que elas precisam de algumas melhorias? Eu sei que o suporte para a lixadeira de cinta pode precisar de alguns ajustes. Então, se você tiver algo para acrescentar, deixe nos comentários aqui embaixo. Antes de encerrar, se ainda não são inscritos e querem mais vídeos sobre marcenaria ou organização em oficinas pequenas, inscrevam-se. Lembre-se, você pode ajudar a impulsionar o vídeo interagindo de alguma forma. Um like e um comentário já ajudam muito. Por enquanto, muito obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!